Olá, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal AD Debates, debatendo temáticas importantes, relevantes, algumas mais polêmicas, né, sempre em combate a preconceitos, enfim, a gente quer dar uma contribuição para a sociedade, passando, né, informações, conhecimentos e discutir sempre com alguém profissional, ou alguém especializado na área do tema. E o tema hoje, já que estamos no mês de setembro, existe uma campanha nacional, né, o Setembro Amarelo, que é de combate ou de enfrentamento ao suicídio, e a gente vai então aqui conversar com a profissional da área da saúde, que é psicóloga, a doutora Jade Mello, ela que é de Jucás, valorizando as pessoas do lugar, né? Mostrando que a gente pode também, né? Isso, nosso melzinho de açúcar, né? Filha da minha amiga Aglaí, muito conhecida por todos, Aglaí Melo. E a gente vai discutir esse tema aqui com você, justamente para a gente poder chamar a atenção de todos que não têm depressão, que não têm ansiedade como distúrbio e que estão bem para poder identificar e ajudar as pessoas que precisam. E sempre lembrando que é indispensável um profissional, né, e que as pessoas que estão passando por alguma crise depressiva ou de ansiedade e que de repente surgem alguns pensamentos, né, suicidas, que procurem ajuda, né, e que com esse vídeo também a gente vai dar algumas instruções, orientações, né, algumas informações básicas que são fundamentais. Então aqui, iniciando a nossa conversa, na verdade é uma conversa, um diálogo bem descontraído à vontade, né, mas com um teor de Sério, né? Um sério, pouco né? sério. Muito importante. Então, aqui Jade, você é psicóloga, já trabalha já há Trabalho há cerca de 4 anos, 4 mais ou anos, né? menos, é. Me Por um formei há período. 5 anos já. Peguei aquele período da pandemia, então Aham. acabou tendo esses estranhamentos para poder iniciar, mas já tem uns 4 anos que eu tô. Já iniciei, assim, o meu primeiro emprego foi aqui no município, né? Trabalhei durante mais de 3 anos na parte da Secretaria de Assistência Social, no CRAS São José, mas hoje estou atuando nos postos de saúde, né, do município, como atendimento clínico. Então, tem um diferencial, né? O psicólogo que trabalha na assistência social, CRAS ou CREAS, eles atendem, para De uma explicar, maneira de acompanhamento familiar, certo? certo. É uma diferença bem grande. Quando a gente trabalha no posto de saúde, em CAP, nessas referências, a gente trabalha de forma clínica. Então, a gente já escuta o acompanhamento individual, então ele vai sendo contínuo. Já no CRAS, ele já não é dessa forma, né? O psicólogo, ele trabalha juntamente com a equipe, com a assistência social, então ele vai trabalhar em visita domiciliar, em acompanhamento familiar, em criação de grupos, onde nesses grupos vão ser debatidas diversas coisas para que a família, como um todo, vá se reconstruindo, vá criando, por exemplo, oficinas terapêuticas, ou então oficinas de biscuit, por exemplo, para que possa colocar na maneira social e no seu dia a dia para aprender outras É coisas. mais Então, coletivo e familiar, nesse isso, âmbito, é né? no acompanhamento familiar como um todo. Ela é realmente, porque o CRAS ela é a porta de entrada da política pública, né? Então ele vai trabalhar para conseguir dar aquela base, E dali, certo? se for identificado algum caso que necessite de um acompanhamento clínico, o próprio O próprio profissional, qualquer um, encaminha, faz pode ser tanto a encaminhamento. assistente social como a psicóloga da instituição, ela pode estar encaminhando, né? A gente, através disso, faz uma discussãozinha de casa e tudo. No nosso município, a gente tem um trabalho intersetorial. Né? Eu coloco assim, porque acho que também por eu já ter trabalhado no CREAS, a gente consegue ter mais essa ligação. Então eu trabalho muito em referência principalmente com o CREAS, porque o CREAS já é um local onde eles trabalham os direitos quando já estão sendo feridos. Então negligência, abandono, todas essas questões. São coisas que já aconteceram, que já está ali, o caos já gerou o problema. Já tem alguma coisa para Agora, ser trabalhado. acompanhada, trabalhada. Então lá eles já encaminham com mais frequência, certo? Porque aí a gente vai trabalhando em conjunto, vendo o que é que pode ser feito no social e o que Porque pode ser ali feito no na saúde. caso, por exemplo, dá só um exemplo aqui, assim, um casal se separou, né, os pais se separaram, aí o filho ficou com a mãe ou com o pai, e aí tem toda aquela questão inicial, principalmente, né, de briga pela guarda, Alienação alienação parental, parental. um monte de coisa. Então, esse acompanhamento o CREAS faz, e se perceber que
ou o filho, ou algum dos membros está precisando. Está acontecendo esse adoecimento, né? Aí precisa de um acompanhamento clínico, aí já faz um encaminhamento para que isso aconteça, né? Aí já faz o encaminhamento, coloca para... No caso, a gente trabalha com os postos de saúde, então vai procurar... pronto, então, vamos supor, lá no Minador, então o posto de saúde do Minador é a Canafístula. Está dividido por regiões, Isso, né? É por regiões, por distritos, né? Eu, por exemplo, atendo no Monte Negro, Poço Grande. Então, né, os distritos Bom Jardim, dali é tudo eu que acabo acompanhando, né? Fora desse, é aquela parte de Canafístula, São Pedro e Jurema, eu também atendo. Então, todos aqueles sítios ao redor, aqueles distritos... Fez parte daquele setor... quem acaba acompanhando sou eu. Da área, né? É uma área. Que é uma população bem grande, né? E assim é distribuído porque tem também outros psicólogos que... Isso, tem outra psicóloga também, né? Que atendem em outras áreas para poder fechar, né? Para dar cobertura. Isso, que é o Baixio, o Mel e os da sede. Que é para dar cobertura total, né? No município são 12 postos de saúde, aí são divididos de 6 em 6. Né? Tanto Poço Grande e Monte Negro, por exemplo, eu só atendo de 15 em 15 dias, porque a demanda é menor, mas também por conta da questão dessa logística, para poder dar tempo de atender a todos, né? Certo, para dar cobertura geral, né? Isso. E aí... neste mês, eu quero que você explique um pouquinho também por que setembro amarelo. Não sei se por que o amarelo. O amarelo geralmente é uma cor que representa mais energia, alegria, né? Pronto. E aí, de repente, setembro amarelo está ligado à questão do suicídio, né? Mas é bem interessante você colocar dessa forma da alegria, porque assim, o caso aconteceu por causa de um menino que eu acho que foi em 1994, certo? Nos Estados Unidos, que ele era muito habilidoso nessa parte de reconstrução. Então ele era muito alegre, muito divertido, era bem simpático, sabe? E ele fez a reconstrução de um Mustang 98 amarelo. 98 ou é 68? Acho que é 68, troquei o 68 amarelo. Então ele ficou muito conhecido por causa disso. Quando aconteceu dele ter feito, dele ter cometido, né, o suicídio que ele fez no dia 10 de setembro, por isso no setembro, a mãe começou, ninguém conseguiu compreender, já que ele era uma pessoa tão animada, tão feliz, tão empática com as outras pessoas, mas também a mãe, em vez de se fechar, acho, no luto, ela reverteu de uma forma positiva. Ela começou a fazer essas divulgações, ela começou a falar sobre isso na cidade dela e fazer campanhas com panfletos amarelos, que remetia esse Mustang que ele tinha reconstruído, certo? Então foi daí que veio essa... Aí desde lá para cá virou uma atividade de forma internacional que a gente trabalha todos os meses. A gente foca nesse mês, mas é um assunto que a gente trabalha durante todo o período do ano. Uma coisa que é importante é isso. As campanhas são importantes porque elas dão um chamamento mais forte, mais intenso, que geralmente não dá para você fazer isso todo dia, o ano inteiro. Então, é aquele chamamento mais forte. Mas, de fato, lida com problemas que acontecem durante o ano inteiro e precisa ter o acompanhamento e o trabalho intensivo ali o ano inteiro, todos os dias, né? Como tem outras campanhas, né? Que agora todo mês tem uma campanha diferente, né? A saúde mental acaba sendo trabalhada no Janeiro Branco, que é exatamente sobre a saúde mental, né? E o Setembro Amarelo, que é essa prevenção contra o suicídio. E cada uma tem uma explicação, né? Outubro Rosa, o Novembro Azul, tivemos agora o Agosto Lilás, né? O Agosto Lilás, que é de violências, né? Da mulher. Então, quer dizer, cada mês tem uma campanha, mas só que esses problemas que são relatados na campanha, elas acontecem o ano inteiro. Então, o suicídio é algo muito complexo, né? E que pode acontecer em qualquer momento, com qualquer pessoa, qualquer dia. Não precisa ser exatamente em setembro. Mas setembro é um mês que dá uma ênfase, se faz uma campanha, se fala mais, né? Se dedica mais, se faz algum trabalho. Então, tem um chamamento, né? Até porque é um tema que ele é muito difícil de ser debatido. Porque as pessoas têm receio de dizer até o nome, né? Como se desse um poder a mais a esse nome. Né? Aí
já que não é um assunto que tem como você chegar todos os dias ou tá de pouquinho, a campanha tem trazido essa forma de chamar realmente Já uma que é atenção campanha, maior. que é campanha a gente pode falar agora, né? Isso é. Vamos dar esse espaço, pelo menos nesse mês, para que seja debatido de uma forma melhor, né, mais ampla. E a gente sabe que o suicídio é algo muito sério. A gente tem realmente que bater nessa tecla com mais intensidade, com mais abrangência, né, para ter uma abertura. Até porque uma pessoa, quando comete um suicídio, não é de repente. Há sinais, né? Existem N causas que a gente, se a gente fosse elencar aqui, a gente passava dias, né, e a gente não chegaria ao fim. Até porque tem casos que a gente nem sabe. E é né? uma parte muito individual, né? Cada um tem uma sua característica e acaba tendo um comportamento diferente, né? Tanto é que um dos maiores problemas que eu acho é o julgamento. As pessoas julgam muito, né? Mas assim, fulano tentou o suicídio ou cometeu o suicídio, que tem alguns casos que, graças a Deus, quando a pessoa tem uma tentativa, mas não chega a executar ou a concluir, né? E aí fica aquela questão assim, porque não... É falta de Deus, né? Porque não acredita em Deus, não tem Que é um mito, né? Que é um mito. Até porque a gente conhece pessoas muito famosas que têm transtornos e tiveram depressão, como o Padre Fábio de Mello, Reginaldo... Reginaldo? Manzotti, não. Tem o outro também. Marcelo Rossi. Pronto. Que ele passou por uma bem pesada, que ele emagreceu, magrinho. teve bulimia, então vários outros transtornos. E a gente pode ver que, assim, não está ligado à fé, está ligado ao meio social. Eles não deixaram de ser pessoas de Não. fé porque tiveram depressão, que tiveram situação difícil, né? Então não é a fé que define. Não. A definição ela é bem complexa. É tanto biológico como também é no meio social. Aí eles vão sendo construídos, né? A gente tem uma porcentagem mais ou menos de 50% de ter. Mas aí se o meio social, por exemplo, eu tenho uma família estruturada, eu consigo ter apoio dos meus amigos, meus relacionamentos nunca me deram muita dificuldade, nunca passei por um relacionamento abusivo. Então, essas coisas vão fortalecendo a minha base para que eu não tenha... não tenha, como é que eu posso dizer, predisposição a ter, né? Esses sintomas de ansiedade e depressividade. Mas aí, se eu, desde pequeno, estou num ambiente em que eu só tem briga no meu meio, eu sempre sou colocado como uma pessoa que não vale muita coisa, ou então eu não me vejo como uma pessoa boa, que tem valor. É dessa forma que a minha base vai ser construída. Então, qualquer coisa que aconteça em seguida vai estar, confirmando aquilo que eu peguei como crença principal na minha vida. Então, é daí também que a gente tem que ver, né? O meio social, ele importa muito para essas ações. E muita coisa é construída justamente na vida da gente, que define essas crenças limitantes, é mais traumas, vícios emocionais, tudo mais desde a infância, né? Que vão refletir durante toda a nossa vida, né? Mas aquela pessoa teve tudo na vida dela. Mas aí, às vezes, as expectativas que foram criadas em cima daquelas pessoas que tiveram tudo, que tiveram aquele apoio, podem estar fazendo com que a pessoa se cobre. Então, cada pessoa vai lidar com uma situação de forma diferente. Por isso que depressão e pensamento suicida, ele não escolhe pessoa, nem classe social, nem cor, nem sexo, nem nada. Não. Né? Porque a pessoa rica tem tudo na vida, e aí a pessoa tenta suicídio, a pessoa se suicidou, como pode um negócio desse, né? A pessoa tinha tudo. Mas aí, justamente, tudo que ela tinha exigiam muito mais dela, ou ela mesmo se exigia por conta da forma, né, como ela foi educada, criada e a visão que ela tinha. Enfim, são decepções, são frustrações, às vezes até o ter tudo pode deixar a vida sem graça, porque você não tem desafios, não tem o que conquistar mais, então, chega no limite. Às vezes eu tenho tudo, mas aí algo me aconteceu que me deixou triste, né? Que me deixou cabisbaixo, mas como é que eu vou reclamar disso se outras pessoas não têm? A comparação é uma coisa que adoece muito. Porque tal pessoa é feliz mesmo tendo isso. Não, mas ela lida disso dessa forma. Eu já lido disso de outra forma. Por isso que é individual, né? Isso, muito individual. Não dá para você comparar e dizer assim,
às vezes pessoas criadas juntas ali, tendo a mesma criação, estilo de vida, as mesmas coisas, as mesmas coisas, e uma pessoa pode chegar, né, a entrar em depressão e a outra não. Então é uma coisa muito individual de cada um, né? Muito momentâneo. E, assim, uma coisa também que a gente tem percebido bastante, a gente que atua nessa parte clínica, acho que também no meu social de geral, depois da pandemia, a ansiedade ela aumentou muito, porque a gente tem vivido muito pensando mais no futuro do que no nosso presente. Então, a ansiedade é exatamente isso, é você sofrer por algo que possa acontecer. Então, eu idealizo, assim, 1000 cenários, então eu sofro, eu me perco naquilo, né? Aqueles pensamentos ansiosos, o receio de fazer alguma coisa e não dar certo. Então, eu deixo de viver o meu Futuro muito presente. incerto, né? E aí você não se prepara no presente para ter um futuro melhor e nem vive o presente, que é o tempo que você tem para viver, né? Preso a um futuro que nem existe, que o futuro não existe Aí quando ainda. acontece, era só isso, então, Pois não é. era do jeito que eu imaginei que ia acontecer, né? Então, a ansiedade, ela tá sendo muito um mal, assim, do século, que eu acredito que seja. As nossas crianças, elas estão adoecidas com a ansiedade, sabe? Tem muito, principalmente por conta da tela, né? Quem é de um pouco da minha geração para trás, a ansiedade já não era tão presente porque a gente não tinha TikTok, a gente não tinha Kawaii, a gente não passava um dia no telefone, Pois é, né? a gente tem uma vida mais livre, mais à vontade, mais à vontade. Hoje em dia é muita pressão, muita informação, É muita muito coisa. imediato. É muito imediato e isso. E aí a pessoa acaba se perdendo com tanta coisa junto, né? Eu costumo conversar com os meninos, com criança e adolescente, assim, eu digo, ó, vocês estão aqui, mas sabe como é que eu assistia desenho no meu tempo? Eu sabia que eu tinha que acordar cedo no sábado, Nos ou horários. ou eu sabia que tinha que me arrumar para, tipo, ou então chegar, vir direto do colégio para chegar a assistir. Não tinha chegar em casa, botar uma Netflix e assistir um desenho. Então eu não tinha aquilo quando eu queria. Eu tinha um horário certo para assistir, pronto. Se eu não chegasse, eu só ia no outro dia. Então isso não existe mais nessa geração. Eles E são tem tanta coisa imediatistas. disponível que você não sabe, não dá conta, né? A gente não dá conta e quer dar conta. Então isso é pressão também. E os pais, até por conta que assim, a nossa geração já é diferente, as mulheres trabalham, os pais trabalham, é pouco tempo para as crianças, né? A gente sabe que fica tudo um peso maior. Aí, bota esse menino no telefone enquanto eu vou Aí fazer fica uma sendo coisa. educado pelo celular. Aí dá ansiedade, dá insônia. O celular deixa a criança muito agressiva, certo? Tem algumas características que hoje em dia a gente se confunde muito com transtornos e não é transtornos, é o meio social. É eu não impor. Criança pede por limite. Ela não entende o que é que ela está pedindo, mas ela está pedindo por limite. Criança não tem que decidir o que vai fazer, quem tem que decidir é os pais, né? A maioria das vezes os pais dizem assim, mulher, mas ele quer ficar no telefone. Eu disse, ele não tem dinheiro para comprar um telefone. Né? Por aí. Se você tomar o telefone, tomou, ele vai arranjar o telefone aonde? Então, assim, infelizmente, é os pais que acabam adoecendo as crianças pelo meio que está tendo, pela seria essa coisa imediata. Eu não né? tive isso e eu quero que Quero meu dar. filho tenha. Quero suprir. Só que supre de uma forma exagerada e sem uma construção, sem uma base, né? E deixa muito solto, sem um controle. E aí, ao invés de você fazer um bem, mesmo querendo fazer o bem, você faz um mal, porque está prejudicando ali. Pode estar sendo bom agora, mas aí os frutos que vão ser colhidos mais na frente, eles não são legais. É tipo assim, criança quando é bebezinha que bate na cara, a gente racha graça. Eu disse, não acha graça não. Porque se crescer mais e quiser bater, não é mais engraçado. E vai bater mais forte, tem mais força. Exatamente, mas me deixava bater porque agora não pode. Então, tudo que você ensina nos primeiros anos, eles vão ser a forma e a base como as crianças vão ser revertidas depois, né? Essa questão a gente está vivendo um mundo assim, um mundo que houve uma inversão de valores, né? Então, o que é certo se acha errado, o que é errado se acha certo, e as coisas estão assim bagunçadas, né? Então, isso também bagunça na cabeça de um... As gerações, elas têm muitas diferenças. Na minha geração, e eu que eu não sou tão velha assim, não. Bastava minha mãe olhar pra mim com os olhos arregalados, que eu já sabia que eu tava fazendo uma coisa errada. Hoje em dia, um menino diz, não, briga assim, de igual para igual, criança com pai. Aí você percebe os erros onde estão sendo acometidos, né? Porque a nossa geração não é uso. O pai era menino, bastava dar uma olhadinha não assim. precisava falar não. Não, a me calar, fazia assim, tá certo.
E a gente precisa mesmo ver isso aí, porque a gente tem muito também filhos do quarto, onde fica isolado ali somente na telinha, seja do celular, seja do notebook, seja da TV, mas as crianças, Não saem especialmente, de não saem casa, de né? casa, não tem Não corre, não tem uma meio vida social. pública. As conversas são pelo WhatsApp, por redes, né? Então, é Instagram, é isso. Não tem um convívio, né? As brincadeiras são virtuais, são Você não joguinhos, conhece mais nem as games brincadeiras. e tal, não tem, É, né? Então, é tudo muito sedentário, né? isso. Tudo muito isolado, tudo muito tecnológico, avançado ali em algumas coisas, mas Que atrasado em retrocede. outros, né? Isso. E, Eles não conhecem mais as brincadeiras. Eu falo assim, vamos brincar de rouba-bandeira. Menino, no consultório brincando, né? O que é isso, tia? Que eu não sei o que é. pois é. Liga, Nem que os ela... pais Não. que vivenciaram não contaram para os filhos, né? Pois é, e Não tem as... diálogos, os pais saem com os filhos, ou em casa, ou quando sai, tanto os filhos quanto os pais, né? Fica assim. Eu sei que eu observo, às vezes eu mesmo faço isso também. A gente sai para almoçar, aí tá aqui resolvendo algumas coisas, eu falando com alguém no celular aqui, o outro tá ali também, o outro tá ali também, e ninguém conversa, né? Ninguém troca uma ideia, ninguém nem sai para conhece. conversar pelo grupo. É mais fácil estar conversando num Pois grupo no é. WhatsApp do que estar conversando na E mesa, né? aí, quando a pessoa vai desenvolve algum problema que começa a ter, né, seja o que for, uma frustração por alguma coisa que não deu certo, ou está se sentindo culpado por alguma coisa que fez, enfim, está com algum problema, aí como não tem essa proximidade, essa intimidade com os pais, não procura os pais. Às vezes pode até procurar um amiguinho, uma amiguinha que também Ou às vezes não não procura está preparado ou ninguém, não né? Vai procura guardando. ninguém. Vai guardando. E aquilo, né, vai gerando o que você falou aqui, que é o quê? O adoecimento. O acúmulo de Né? Um sentimentos, né? acúmulo de emoções, de sentimentos e tudo ali. E aí, uma hora a pessoa não suporta, até porque ela não nem foi preparada para isso, né? Por exemplo, quando a gente tem os primeiros sintomas de ansiedade, então, uma palpitação, um gelo, um medo de algo acontecer, né? Quando tem essas questões, nós não procuramos. Quando é que a gente procura quando a ansiedade, para poder ver? Quando eu tô com insônia, quando eu tô tendo falta de ar, quando eu tenho todas essas outras Quando já está características, mais grave. quando já vai precisar também tomar uma É, medicação, quando a parte biológica ela já está muito forte na atuação do corpo, é que eu acredito que eu precise. Aí já vai outra questão. Eu me conscientizar porque eu preciso buscar essa ajuda e que ela pode sim ser medicamentosa para ser trabalhada junto com a terapia, né? Então, já vai a parte de se conscientizar que eu tenho um problema. Aí depois conscientizar que eu vou tomar a medicação e eu vou estar em tratamento. O é, receio dos outros pronto. saberem que eu estou fazendo por É isso. muita coisa junta, né? É. Eu, particularmente, já passei por situações assim, de quadro depressivo, mais de uma vez, e uma das dificuldades principais, e eu também vejo isso nas outras pessoas quando a gente conversa, é você tá sentindo que precisa de ajuda, porque você não está mais suportando, seja uma dor ali, aquela dor emocional que dói na alma, que eu acho que dói mais do que qualquer dor física, que incomoda, né, e que perturba todo instante, não tem dia nem hora. Então, a pessoa tem uma hora que ela não está suportando mais. Ela quer se livrar da dor de alguma forma. Então, por isso que tem pessoas que vão para o vício, bebem, que para poder esquecer, como se diz, né? Só que depois volta para a realidade, aí vai se sentir ainda pior. Né? Enfim, a pessoa busca escapes. Só que esses escapes não funcionam, porque eles não resolvem, né? Não, eles são São paliativos, né? paliativos. Então, para resolver, tem que procurar um profissional. Quando a pessoa chega a essa conclusão, né, que tem, depois de ter feito algumas besteiras que não resolveram, aí vai procurar um profissional. Mas mesmo para procurar um profissional, eu entendo, por ter passado também por isso, e as pessoas têm alguns comportamentos comuns nessa parte, a gente tem vários pontos aí. Uma das coisas, vergonha. A gente tem vergonha de reconhecer que está com um problema sério, né? Que está com adoecimento mental, a saúde mental não está legal, seja um quadro depressivo, de ansiedade, qualquer outro transtorno, que está lhe prejudicando, né? Na vida, no trabalho, nos estudos, na vida social, familiar, enfim. Precisa de ajuda. Aí vem o primeiro impasse. Vergonha. Se eu for procurar
Os outros vão ver, vão saber. Eu já escutei pessoas dizendo assim, não, eu vou procurar ajuda lá no Iguatu, para ninguém saber que eu tô Pronto. passando. Quando a pessoa tem essa possibilidade de procurar fora, vai e faz isso, É. né? E uma outra coisa também, que é muito comum, é quando a pessoa procura e passa um tratamento. Eu mesmo já fiz isso. É, passa medicação, a pessoa não quer usar. Não vou usar não, porque eu não quero, senão eu vou me viciar, vou ficar dependente daquele remédio. Aí a primeira vez que eu tive uma crise, eu não usei medicamento nenhum. Só faltei ficar louco, porque eu não dormia, né? Nem Aí comia, aí não perdi faz 10 mais nada, quilos, porque quando perdi a 10 pessoa não dorme, quilos, nada funciona. nem me alimentava bem, perdi 10 quilos em um mês. Então, é algo assim que você precisa de ajuda e você fica relutando, encontrando desculpas para não seguir direitinho aquilo ali. Que o ideal é você, se um profissional que estudou, que se preparou, que entende como funciona a mente da pessoa, que entende, né, o psicólogo vai fazer toda aquela parte terapêutica, de acompanhamento, de identificar, Entendeu? Por que que eu tô sentindo aquilo, né? entender e ajudar a pessoa a se entender também, né? E quando é necessário, ele encaminha para o psiquiatra, que vai fazer a parte medicamentosa também, né? Que vai ter outra conversa. Tem gente que já chega aí e diz assim, eu não vou pro psiquiatra não. Aí eu disse, olha, eu só encaminho você para um psiquiatra se eu achar que só a terapia não resolve. Eu fiz Eu isso. não vou olhar você na primeira vez que você tá aqui e vou dizer, olha, tu vai ter que ir pro psiquiatra. Se eu disser isso, é porque as características já estão muito fortes. Eu não consigo dormir, eu tô com crise de choro, os pensamentos estão vindo muito forte. Então aí a gente já coloca a medicação, porque ele vai fazer essa estabilizar, ele vai estabilizar o humor, né, a parte do sistema nervoso, e daí a gente vai estar conseguindo mexer. Por exemplo, quando a gente tem uma infecção, primeiro a gente vai tratar aquela infecção para entender de onde foi que veio, para depois mexer. Porque a gente não vai mexer numa coisa que está toda inflamada, né? Então a gente vai botar o remédio para poder deixar de inflamar, para depois a gente entender o porquê, a causa daquilo. Uma boa explicação que você deu para poder entender a importância disso, porque quando a gente adoece, fisicamente falando, né, quando não é doença na mente, fisicamente você pegou a infecção, como você falou, a gente não tem vergonha de procurar um médico, né? De se consultar, de fazer um exame, de fazer um tratamento, de comprar um remédio, de tomar aqueles antibióticos, aqueles inflamatórios. A gente não tem vergonha, porque isso é uma coisa muito comum e ninguém vai lhe julgar. Porque eu estou no posto Porque de saúde. você está no posto de saúde se consultando, porque você está com uma crise de garganta, entendeu? Agora, o problema maior é quando você está com algum problema desse tipo, uma depressão forte ali, você está precisando de ajuda e você fica impedido de ir porque você sabe que vão lhe julgar. Aí eu às vezes também coloco, às vezes, porque assim, um carro, se o motor parar de funcionar, ele anda? Não, ele não anda, ele não vai para canto nenhum. E a cabeça da gente é o que faz tudo. Antes da gente mexer um braço, a mente já pensou que eu ia mexer esse braço. Então, se a minha mente ela não está funcionando, eu não estou conseguindo dormir, ela não está descansando, Desregula tudo. eu não estou bem, entende? A gente não consegue funcionar da maneira correta se a mente da gente não estiver bem. Então, quando a gente consegue identificar, tomar medicação, e eu sempre digo assim, quando vem no consultório que a gente fala sobre medicação, eu digo, meus planos aqui, eu e você, é que você pare de tomar medicação. Então, eu quero o quê? Que você seja presente, que você não falte. Então, os acordos que são criados aqui dentro, eles vão ser seguidos. Porque aí você vai identificar no seu dia a dia a melhora e a gente vai falar com a psiquiatra, que a gente trabalha dessa forma em conjunto. A gente não tem tempo de discutir, de sentar para discutir os casos, mas aí faz as orientações, faz os encaminhamentos direitinho. Ó, essa paciente, ela chegou, vamos dar um exemplo de uma paciente, por exemplo. Ela chega aqui com crise de autoestima, sem conseguir ir para os cantos, nem nada. Vai tomar medicação principalmente para ansiedade, porque essas pessoas que têm esse problema de autoestima acabam criando essa ansiedade muito forte. Então, eu vou começar a tomar medicação, vou fazer uma terapia. Então, na terapia, a gente vai criando formas de eu começar a superar esses receios, esses medos, e tá começando a cuidar de mim, a gostar de mim. Quando eu vou fazendo isso na normalidade, e eu consigo fazer sem perceber que eu estou agindo dessa forma, que foram os acordos feitos antes, que me davam muito trabalho de ser feitos, aí ela já faz assim, ó, eu já posso encaminhar você para psiquiatra para ela avaliar.
Aí o que é que você vai fazer? Você não vai tirar a medicação de uma vez, porque tem uns que tira do nada, o É. corpo fica só assim, Aí ó. desanda tudo. Desanda tudo. Aí É. vamos pra psiquiátrica, aí ela vai fazer o desmame, então ela vai tirar um pouquinho, aí vai ver se tá... Reduz a dose, Reduz. vai Eu tô alternando os vendo, dias. tá. E tem paciente, por exemplo, que a gente vai dar alta e não quer alta. Se eu não quero, não, já eu não sei o que eu vou Se fazer, acostumou não. mesmo. Eu disse, você já sabe. Porque, olha, você percebe quando o paciente já tá na parte da alta, que quando chega, ele só já fiz isso. Pronto, não tem demanda para ser trabalhada mais naquela semana. Mas às vezes é um ambiente também de acolhimento que fica, né, cria aquele vínculo e tudo. Eu dou alta, mas no dia que você precisar, vem aqui tomar um cafezinho comigo, pode vir, não tem problema. Se eu tiver vaga no dia para nós tomar um café, a gente toma conversa de graça. Mas aí a gente tem que começar a seguir com a própria perna, né? Então a terapia nos ajuda, é como se eu tivesse de mão dadas com o meu paciente para ajudar ele a conseguir andar só. Até porque quando uma pessoa está com algum problema assim, que precisa de ajuda, ela busca ajuda, ela vai ter ali a terapia, vai ter ali o acompanhamento, o tratamento, e com o esforço dela e com a medicação, se for necessária, e com todo aquele acompanhamento, a perspectiva é de quê? É que ela vá melhorando até ficar boa, né? Ficar bem. Eu não vou precisar mais das bengalinhas que eu vou ser Não é uma coisa, construídas, não é uma coisa que você vai, eu não vou não, porque eu não sou isso, eu não sou doido, eu não tô. Aí fica, eu não quero que ninguém me saiba. Aí E é um termo que a gente nem usa mais, né? Ninguém vai para lá para ficar a vida inteira ali, né? Normalmente não. Só continuam esses indas e vidas é quem não faz o tratamento da maneira correta, né? Que acaba, por exemplo, eu venho, passo 3 sessões, começo a sentir que estou ficando melhor, paro, tudo. Na doença Então, física é assim também. Você pega uma doença bacteriana, uma infecção, você começa a usar antibiótico, é para usar 10 dias, você usa 3, no terceiro dia você já está se sentindo melhor, não está mais doendo a garganta, pronto, quarto dia você não toma mais. E aí a bactéria não foi destruída ainda, era só... Né? amenizou. Aí alimenta, né? Aí a bactéria vai ficar mais resistente, aí de repente ela retorna com toda a força, aquele remédio que você tomou não vai servir mais, tem que ser um mais potente. Mais forte. Né? Então, o ideal, em qualquer caso, seja na parte física ou na parte mental, a gente precisando de ajuda, está no adoecimento, precisa de ajuda, é procurar, né, Um profissional, né? Capacitado. e confiar nele. Né? Tem E que a gente confiar. entende, às vezes, O que que ele não passa- bate o vínculo, por exemplo. Pode acontecer, mas aí você procura outro. Só dizer, eu acho que a gente não está progredindo. E acredito que quando um profissional ele é bem capacitado, ele identifica, a gente não está conseguindo. Você não consegue falar comigo? Se você não conseguir, a gente caminha para outro e você vê se consegue. Isso. Né? Mas tem que encontrar esse atendimento para cumprir o tratamento, para poder ficar bem. É porque tem gente que tem experiências. A gente tem várias experiências e às vezes elas não são boas. Aí se eu passei por um psicólogo, foi horrível, não gostei, que não sei o quê. É uma pessoa. É igual uma pessoa que a gente conhece. A gente às vezes não consegue criar um vínculo. E às vezes é de profissional para profissional, claro, né? A forma como que trabalha. Então, assim, eu não gostei do jeito que a Jade faz. Mas até porque a gente tem metodologias diferentes e abordagens diferentes que a gente aprende, né? Então, mas eu adorei, por exemplo, tem João Vitor no CAPS. Eu adoro o trabalho de João Vitor. Então, assim, faça, João Vitor, ela disse que gosta mais de trabalhar com você, então a gente caminha. Qualquer coisa, se não tiver dando, aí você pode falar com ela para vir. Mas aí é uma coisa que a gente tem o diálogo. A gente não diz, não atendeu, então existe essa conversa. Até porque no compromisso que vocês têm é com o paciente para ele ficar bem. Isso. Então, o que vale é isso. Não, vamos fazer o que a gente puder aqui para alcançar o objetivo. O objetivo final é o quê? Aquele paciente que está precisando de ajuda, conseguir essa ajuda e ficar bem. E assim, a nossa área, ela não tem ego. E nós, profissionais, não deveremos ter ego. Então, se um profissional, se um paciente, ele não consegue lidar comigo bem, eu não tenho que levar aquilo como uma afronta pessoal, né? A gente tem que dizer, não, comigo não dá certo, pode ser que com outro der. Então, eu vou dizer essa possibilidade. Do mesmo jeito como vai ter outros casos que não vai dar certo com outra pessoa, vai dar certo contigo. Isso. Então, tudo é muito relativo. Né? Exatamente. E não vai diminuir nada um ou outro por conta disso. Né? Até porque é algo muito, realmente, que lida com a emoção é sempre algo muito complexo, né? Então... Por exemplo,
tem muito homem que não consegue se abrir, que olha assim, uma menininha dessa aí, saber o que é que eu vou... Prefere conversar, por exemplo, com um homem que entende língua por igual. Então, a gente tem que entender essas particularidades também, né? Para poder que isso dê certo. Porque o importante é o que você falou agora, é que dê certo. Esse é o importante. E aí, a gente vê que nesses problemas e casos, né, de transtorno, seja qual for, e acho que a depressão e a ansiedade é o mais comum e o mais forte, que pode levar uma pessoa a ter pensamentos suicidas, né? E tem alguns pensamentos que nem são suicidas, mas que pode causar o suicídio, né? Que são pensamentos intrusivos, a impulsividade, né? Porque esses aí você não está sentindo, né? Você não está com depressão, você não está com nenhum problema, nem com vontade de cometer um ato desse de suicídio, né? Mas às vezes você vai... É tipo como se tivesse uma voz no ouvido da gente, né? Eu já passei por isso, eu sei também. Os pensamentozinhos intrusivos. Eu mesmo passei um tempo que eu deixei de caminhar para Cariús, porque tinha que passar na ponte, eu ficava com aquele negócio. Eu ia chegar perto da varanda, olhava assim, ficava com vontade de pular, como se tivesse uma pessoa aqui, eu dizia, será que é um espírito que está me atormentando aqui? Que é um pensamento esquisito, né? Se a gente estiver bem de saúde, assim, a gente faz, que conversa aí, sai logo, vai fazer outra coisa logo para não pensar. Mas se a gente estiver adoecida, o impulso às vezes faz com que a gente acha. Né? Então, existe um risco, né? Então, é muito complexo essas coisas da mente, né? Então, a gente precisa realmente estudar também para aprender mais, né? E saber lidar. Para aprender a lidar com essas coisas, né? E como a gente falou aqui já desde o primeiro momento, essa questão de procurar se aproximar mais de Deus, das coisas de Deus, né? Da igreja, ou da comunidade que você participa, seja qual for a religião, ler livros, bons livros, assistir bons filmes. Procurar, assim... Tudo isso é bom, né? Ajuda de alguma forma. Só que é preciso a gente sempre ter essa observação também de que uma pessoa, quando tem algum pensamento suicida, não quer dizer que ela não tem fé em Deus, não acredita em Deus. Esse é um mito. A fé, ela é importante, seja qual for. Eu coloco bem, porque assim, nós psicólogos, a gente não pode trabalhar essa parte, né, de religiosidade, mas assim, ter fé em algo é sempre bom. Seja em você, seja na sua família, seja na religião em que você está, seja católico, crente, espírita, qualquer que seja, se aquilo ali é um ponto de apoio e de acolhimento em que você tem, então vai ser um ambiente bom para você naquele momento, né? E que vai lhe dar forças para estar superando essas questões. Do mesmo jeito que, quando eu faço um exercício físico, que libera uma serotonina, uma dopamina... A pessoa nem sabe dessa parte física, química, né? De liberação de substâncias, mas ela sente. Ela sente que quando está na atividade física ela melhora. Aí não sabe por quê, mas... Que é a liberação desses hormônios que quando a gente está com ansiedade, com depressão, eles não conseguem ser produzidos. Toda vida que chega essas questões de ansiedade e depressão, quando vem falar de insônia, eu digo, como é? Tu acorda assim umas 2h30, 3h30. Aí eu disse, sabia que nessa horazinha que o cérebro da gente estava produzindo serotonina, dopamina, você acordou porque seu cérebro não está conseguindo fazer mais isso. Então, por isso que você tem essas partes de insônia nesse horário. Quando vai conseguir dormir é 6, 7 horas, porque já está exausto. Porque já está exausto. Então, a medicação, por exemplo, ela utiliza para que você não precise produzir, vai estar na medicação e aí ele vai conseguir estar construindo. Então, não é só uma coisa é uma mistura de tudo, né? É o biológico, é a parte social, é a parte do convívio, é tudo. É tão complexo e tão amplo que é por isso que a pessoa precisa buscar ajuda com um profissional. Isso. Não dá para ficar dando uma de super-herói, de forte, e enfrentar uma situação de um adoecimento mental que você está passando, seja ele qual for, você enfrentar aquilo sozinho, porque você pode não resistir, não suportar e piorar o quadro cada vez mais, né? Vai ficando num estado que precisa até, por exemplo, às vezes... Quando a pessoa está tão adoecida, que já tem essa parte de várias tentativas e tudo, vai ter que ser internado, né? Tem essa parte de internação também. Que já é um nível mais amplo. Eu acho que aqui, pela Zena deles, eu acho que só tem Iguatu, onde tem essa parte de internação. Aí vai ter questão, será que tem vaga? Se não tiver, vai ter que ser uma parte
paga, vai ter que procurar um outro sistema. Então, assim, a gente prefere tentar tratar antes, né? Por isso que o ideal é você percebeu que você Os não está primeiros bem, sintomas. procurar logo ajuda. Então, Não esperar se agravar, né? exatamente. Eu começo a ter uma ansiedadezinha, ou então vem os pensamentos intrusivos. Eu não consigo fazer mais as coisas que eu gostava de fazer antes, né? Então, eu vou perdendo apatia para essas coisas. Então, quando eu consigo ver essas questões, identificar esses sintomas, então é no momento que eu vou estar buscando ajuda para isso. Tá? Até as pessoas do convívio vão perceber alguma coisa, né? Sempre percebe. Não, o que foi que aconteceu? Tu não tem mais aquele brilho, aquela alegria, o que é que está acontecendo? Geralmente quando alguém é muito próximo, o colega do trabalho, Gostava a família, tanto de né? sair para calçada, achar graça, não tá indo mais, o que foi que aconteceu? E às vezes as pessoas não estão capacitadas para ser esse ponto de apoio. Então, às vezes, mas eu não sou um profissional, mas a pessoa vem desabafar comigo. O que é que eu devo fazer? Então, escuta. Às vezes a gente não está preparado para escutar aquele baque, mas escuta e diz, ó, eu não sei o que você está sentindo, mas eu estou aqui para escutar e o que eu posso fazer é ajudar você a procurar uma pessoa capacitada. Eu acho que é só isso. Você não precisa estar, mas você devia estar muito feliz. Não, é porque isso. Ou então, eu já passei. Não. Até porque isso não ajuda. A gente pensa que ajuda, porque a gente já passou e com a gente foi assim, mas com o outro não quer dizer que é a mesma coisa. A única coisa que a gente pode fazer, o que eu acho que às vezes as pessoas acham que é pouco, mas é muito, é acolher, escutar sem julgamentos e tentar procurar uma pessoa capacitada para ajudar. Pronto. É isso que a gente pode fazer como pessoas, sabe? E no caso, assim, quando uma pessoa já apresenta algum quadro de pensamento suicídio já declarado, ou porque ela falou, ou porque ela já fez até uma tentativa, ou coisa do tipo, o que se recomenda fazer, orientar para a família, para... Assim, quando a pessoa já está em crise, às vezes eu digo assim, essa pessoa ela não pode estar ficando sozinha. Quando está numa crise muito forte, a medicação ela tem que ser dada por uma pessoa responsável. Porque senão a pessoa às vezes não toma, né? Porque depende. Deixar ela por Deixa conta de dela. tomar. A gente percebe quando não está tomando. Tem que ter gente responsável para acompanhar. Isso, precisa de uma rede de apoio, que é o principal para uma pessoa que está em crise depressiva. É uma rede de apoio. E às vezes não existe essa rede de apoio, né? Então pode ser um amigo, um colega, ou às vezes até uma instituição da igreja, às vezes ajuda também, que eu já vi casos assim. Então tem que possuir essa rede de apoio. Porque a família seria o ideal, mas só que normalmente às vezes a família é quem está... E tem famílias desestruturadas. Às vezes, por exemplo, idosos, que tem a solidão do idoso, que não teve filhos, que não tem parentes. Então, como é que a gente vai trabalhar essa parte também? Então, por isso que também o CRAS era uma porta muito de entrada para que isso não aconteça. A gente tem um grupo de idosos no município em que, eu não sei como é que está o número agora, mas na época em que eu estava inserida, a gente tinha 200 idosos, só naquela parte ali do CRAS São José, que eu atendia. E com muita atividade frequente, E com muita atividade de dança, de oficinas, de passeios, de lazer. E que isso dá uma valorização da vida, né? Os idosos, eles têm essa solidão. Os filhos vão criando suas famílias, suas estruturas, e eles vão ficando. Então, lá, eles brincavam, achavam graça. Eu sentia que era como se eu fosse parte da família deles, sabe? Toda quinta, toda terça-feira eles estavam lá. Então, a gente saía junto, a gente achava graça. Então, o CRAS vem com essa parte também de referência de que não precisem adoecer. Né? Essa parte realmente da atenção básica, da porta de entrada, é o local em que eles vão se sentir acolhidos, né? E vão ter um ambiente saudável para poder estar se divertindo e ter essa parte boa. Seria tipo um preventivo, né? O CRAS é como se fosse a porta de entrada. O CRAS já é quando realmente os direitos são transferidos. E na saúde... O postinho já seria mais a atenção básica e o CAPS seria já essa parte de questões mais fortes, como um transtorno de borderline, um bipolar. Dependência química. Isso. Né? Uma coisa que já está precisando de um tratamento mesmo, mais de medicação forte, e tudo. Infelizmente, há uma demanda muito alta, né? Hoje em dia, as pessoas procuram mais ajuda. É uma coisa boa, mas que acaba sobrecarregando o sistema que não estava preparado para isso
da pandemia. Eu acho que tem essa questão, foi muito trabalhado isso aí, e a gente está reforçando aqui, a gente vai continuar reforçando. Se a pessoa está precisando de ajuda, tem que procurar. Tem que procurar um profissional. Mesmo a demanda ficando cada vez maior, mesmo não tendo... Né, Aí vai se construindo para se adaptando, vai ter que se Você adaptar. não deve deixar de procurar porque a oferta está, né, vamos dizer assim, sobrecarregada. Mas o importante é isso aí, é para a gente evitar que aconteçam os casos. Né? A campanha do Setembro Amarelo, ela bate muito nisso para que as pessoas possam buscar ajuda, quem está sentindo, e as outras que não precisam de ajuda possam perceber para ajudar. Né? Possa pelo menos ser aquele ponto de apoio em que possa ser a muleta, né? Para levar essa você pessoa para colocou uma agora há pouco, coleta. né? Que pode não ter por conta até de conhecimento, de saber o que falar, o que orientar, mas vai saber dizer que você precisa procurar ajuda e eu vou lhe ajudar a procurar. Às vezes, quando a gente quer só chorar, um ombro amigo não é só o que a gente Às basta. vezes, só isso, Às vezes a gente nem precisa de palavras. E Né? nem de Só um soluções, porque às vezes a acolhimento. solução a gente até tem, mas a gente quer sofrer um pouquinho. Pronto. Não tem É um problema. acolhimento ali. Né? Isso. Então é interessante. E dentro da própria família acontece. Né? Então, às vezes a família também, o pai, a mãe, em relação aos filhos, ou vice-versa, ou entre o cônjuge, né? Porque cada um tem seus problemas particulares, né? Individuais, e se você não tem com quem compartilhar, né? Você se isola naquilo. Né? E vai acumulando, né? Então, acho que é isso. O ser humano, ele é um ser que foi feito para interagir, para viver em interação com o outro. Então, seja na família, seja na sociedade, no trabalho, mas você tem que estar interagindo. E essa interação é justamente que vai dar esse reforço. Né? Algumas acabam tendo alguns fatos negativos, mas, no geral, é para que as coisas deem certo. Né? Exatamente. O meio social, ele importa muito. Essa rede de apoio, eu acho que é a base central para que as pessoas consigam, né, superar esses problemas, essas questões, e que se algo precise de ajuda, de um apoio, encontrar nela, né, na rede. Pois é, então aqui a gente se estica, a conversa está bem espontânea, mas assim, eu queria que você colocasse aqui, fizesse uma fala direcionada, né? Como se a pessoa que está ouvindo a gente seja uma pessoa que está tendo pensamento suicida. O que é que você diria para uma pessoa que está nessa situação, né? Para que ela consiga reagir, né? Sair dessas, não cometer o suicídio, tocar a sua vida para frente, porque a vida é um presente, é uma dádiva divina, e a gente sabe que todos nós um dia vamos partir, vamos deixar essa vida aqui terrena, mas que isso seja algo que aconteça no seu tempo certo, espontâneo, né? E que a gente fique aqui o maior tempo possível para a gente poder viver todas as experiências que a gente tem para viver. Que recado você daria? Eu acho que o principal seria você ver os pequenos sintomas que a gente já colocou aqui e se está acontecendo com você, né? Se você está deixando de se cuidar, se você está deixando, sentindo e deixando para lá, acumulando, né? Não ter vergonha de buscar, porque se fosse outro tipo de doença, outro tipo de questão, as outras pessoas não iriam julgar, e a gente temos que viver por nós mesmos, né? Ninguém vive nossas vidas, ninguém sente os nossos sentimentos, sofre a dor que a gente está sentindo. Então, tentar focar mais em si, né? E se valorizar. Então, se eu estou sofrendo, eu vou buscar ajuda porque ninguém vive a minha vida, somente eu vivo ela. Então, a gente tem que estar todo o tempo cuidando de nós mesmos, sabe? Acho que é o principal. Eu acho que qualquer pessoa pode desistir de você, menos você mesmo. Porque ninguém vai viver sua vida, né? Ninguém vai sentir suas dores, ninguém vai sentir suas alegrias, ninguém... Essa parte é só você. Por mais que alguém boa, que lhe ame, que goste de você mesmo para valer, que esteja do seu lado para tudo, mas ela não vai sentir o que você sente. Ela não tem como estar na sua pele 100%, né? Do tempo. Pode se esforçar para ser compreensivo, para lhe entender, para lhe ajudar, para ser ali o seu suporte, né? Mas cada um é que sabe de si. Então, o que eu posso dizer é que se cuidem,
Se vocês identificarem alguma coisa, busque, né, essa parte da ajuda, profissionais capacitados, pessoas em que você se sinta confortável em conversar e que se deem uma chance, né? Às vezes a gente pensa, ai não, ou então coloca as prioridades nas outras pessoas. Então se priorizem, que eu acredito que seja a melhor forma de a gente começar a trabalhar isso e ficar bem. E resistir a esse pensamento suicida e não cometer, né, tal ato vai lhe permitir depois, né, você ter aquela alegria de dizer assim, ainda bem que eu passei por esse momento, né, porque tudo passa. Né? Os momentos ruins Tudo também bom, passam. tudo Tudo de passa. bom e de ruim passa. Tudo passa. A vida fica como as ondas do mar. Uma hora tá bem, uma hora tá, não tá, mas assim, eu acredito que a pessoa que teve pensamento suicida, que teve a graça de não cometer e depois, em um momento em que ela está melhor, né, está numa situação mais confortável, ela vai lembrar e dizer assim, estou vivendo um momento bom aqui, que O ainda futuro, bem que eu não, né, o não, futuro que não conseguiu idealizar está vivendo, né? Por pois exemplo, é, tem pessoas que na adolescência têm esses sentimentos, mas depois conseguem ter um casamento, ter filhos, ou então se formar, viajar para lugares diferentes, né? Às vezes diga assim, vamos fazer uma listinha de coisas que você já pensou que queria fazer e acha que não dá? Pode ser de coisa estrondosa, uma coisa bem simples. pois é. E a Porque vida aí da você gente é consegue ter assim. uma perspectiva de algo, né? E a vida da gente é assim, a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã, daqui a alguns anos, né? Daqui a algum tempo. Coisas boas vão acontecer e coisas ruins também. Então, a gente tem que enfrentar a situação, seja ela como for, viver intensamente e bem, aproveitando os bons momentos enquanto estão bons, porque uma hora não vai ficar, e também aprendendo as lições da vida com aqueles momentos difíceis, né? Para você se fortalecer e superar. Viver o presente, né? Porque realmente ele é um Só presente e a podemos gente viver tem o que viver. presente. Só podemos Não viver. adianta estar sofrendo pelas coisas que passaram, a gente aprende com elas, mas a gente não Isso. vive Porque nele. já passou, passou. Não E tem nós como não, você estar trazendo para o presente. e não temos como controlar as coisas que vão acontecer. Então é realmente viver aquilo que é o presente. A dica é essa, viver o presente. Isso. Aqui então com Jade Mello, nossa psicóloga, no AD Debates, né, que você pode assistir no canal Cis Duarte Destaque no YouTube. Né, sempre aqui agradecendo também ao meu amigo e parceiro Elvis Leite, né, ele que está sempre aqui por trás das câmeras, não aparece na entrevista, mas sempre lembrando, né, que o vídeo só chega até você porque está aqui com a gente, esse meu parceiro gravando os vídeos, depois editando, postando. E aí siga o nosso canal Cis Duarte Destaques, que tem o AD Debates inserido nele. Nós temos lá muitas pessoas que a gente valoriza, que a gente destaca, nosso Cis Duarte Destaque, e tem também agora o AD Debates com muitos vídeos com temáticas importantes e relevantes para você, né, poder assistir e aprender muita coisa importante. Então, agradeço a todos vocês, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente e ainda vem muito mais por aí. Obrigado.